Agora, é interessante a gente pensar que a primeira pergunta que a gente fez é assim: o pessoal da cozinha está sabendo isso? Porque eram as moças da terceirizada, um povo do bem, que estava lá na escola, e que até então tinha trabalhado em empresa, e que agora estava numa unidade, num equipamento, que a alimentação tem uma função diferente do que encher barriga. Ela é uma atividade educativa. E precisava-se de ter um diálogo, mas não, ninguém falou com as moças, porque na verdade agora é a nutricionista da secretaria que coordena as moças. Mas também ninguém tinha ligado para a nutricionista. Era a Raquel. Boa pessoa. A ideia de medicalização como processo de cuidado e de controle que opera com a delegação dos saberes e das soluções. Delegando, alguém há de saber e alguém há de solucionar esse problema. Nós, especialistas, sabemos coisas. Podemos operar sentido. Podemos ajudar a pensar e fazer. Mas isso só se faz quando o sentido é criado conjuntamente. E, portanto, um saber, uma interpretação, um remédio, um processo indicado, faça isso, faça aquilo, viria como um possível e não como o melhor. Daí as ações, nesse contexto, têm sido 3. Primeiro, vestir essa roupagem do diagnóstico. Pedido dominante e maneira de proceder ainda dominante. Outra ação, bater de frente a essa demanda. Recusar. Não afeta. São aqueles relatórios de psicólogos dizendo que o aluno não apresenta problemas graves e que a escola deve dar conta de uma maneira, de um ensino mais individualizado. Que afeta, na verdade, dá uma raiva para o professor com toda razão. E terceiro, criar outros modos de operar essa demanda. Que reconheça na demanda que há várias forças presentes em uma demanda, algumas minoritárias. Quando se pede uma avaliação psicológica, se pede ajuda também. Como criar um processo de avaliação que dialogue com a escola de maneira a possibilitar invenções em relação ao que está acontecendo? Muitos profissionais da saúde dizem que o problema é que o professor está desanimado, isolado e não cria coletivos. O que é isso? A frase, precisamos que esse aluno seja um aluno da escola e não apenas de um professor, portanto é necessário que todos conversem, me parece bastante banalizadora do que temos que operar na realidade escolar. Digo isso pois essa frase enfatiza uma questão quantitativa, que os alunos sejam de todos e que todos conversem. Que todos. B. Fala de um modo exteriorizado. Nós, especialistas, sabemos o que precisa acontecer na escola e não está acontecendo. A estratégia é uma estratégia de culpabilização e conscientização, e não de contágio. Assim como temos ouvido muito que o problema é a individualização. Ai, não, o problema é a individualização. A gente não pode individualizar, a culpa não é do aluno. Eu não aguento mais ouvir isso. Desconsiderando que a individualização é efeito de um processo que nele sim temos que entrar e fazer alguma coisa. Dizer que o resultado do processo é um problema, o problema é a individualização, o problema é a medicalização, é despolitizar o processo. Falamos da busca de coletivizar os fenômenos, o que implica em torná-los impessoais, tarefa nada fácil, que não depende do número de pessoas que conversam. Podemos todos aqui estar conversando sobre como os negros não deveriam estar na escola. E nem os deficientes. Nem as mulheres. Né? Poderíamos estar fazendo isso. E somos muitos. Estar em grupo pode sim facilitar produzir grupo, pois no grupo a emergência de diversidade é mais possível. Isso é, se queremos transformar o menino que bate em como se constitui o bater na escola, em um menino que se droga, em como as drogas atravessam as relações escolares, sabemos que em um grupo de pessoas, há maior possibilidade de aparecerem diferentes sentidos para o bater.
Então o professor que diz, bom, mas ele bate porque olha a mãe dele. Não, mas olha, gente, também olha a situação dele. Não, mas olha, também aqui na escola tem professor que agride, não fisicamente, mas aparece uma diversidade. O que nos chama atenção é a alegria dos psicólogos quando essa diversidade aparece, como se o que quiséssemos era que aparecesse a diversidade. Isso é pouco, é importante, mas não é suficiente. Psicólogos felizes é um perigo. Psicólogos querendo que o professor mude o olhar, olhe o aluno de outro modo, sócio histórico, processo de produção, coletivo. Como mudar a produção desses olhares? Na relação com o professor, estabelecer um processo que crie mudança. E o que é criar mudança? Ou criar outros sentidos? Um aluno que vai ficando para trás, primeira série. Esse aluno está se sentindo incapaz, fica parecendo que é algo dele que atrapalha que ele haja nesse ficar para trás. Porque veja bem, agora eu estou vendo esse aluno, estou querendo trabalhar com ele de uma outra maneira e ele não está fazendo. Ele ocupa essa coisa de que ele agora fica para trás. Esse negócio subjetivo me atrapalha. O professor verbaliza isso e fica parecendo que a criança vai ocupando esse lugar subjetivo sozinha. A questão é que ela vai ocupando. E daí um dia a gente está na sala de aula e fala para o Diego, Diego, mostra para sua professora o que você fez. Eu não. Por que você não mostra? Ela não vai gostar. Ô Silvana, o Diego quer mostrar para você o que ele fez. Não, mas Silvana, acho que dessa vez ficou bom. Então vem, Diego. Nosso discurso, não vamos naturalizar, não vamos individualizar, tem conteúdo diferente do vamos tomar um remédio. Mas a mesma forma. Vamos tomar um remedinho? Não vamos individualizar? O processo de medicalização nos fala de uma maneira de estabelecer as relações, de uma maneira de criar sujeitos, e não apenas de um conteúdo problemático. Isso é terrível. A questão é que produzimos isso, e isso precisa ser conversado nos coletivos que a gente trabalha. Quando a gente vai, nesse ano, eu estou em 2 instituições com os alunos, e um dia uma das professoras falou, Adriana, eu não quero estagiário mais na minha sala, porque me atrapalha muito. E daí eu falei, gente, que ótimo. Todas as outras professoras estavam gostando, eram porque estavam trabalhando conjunto, não sei o que, ela falou assim, me atrapalha demais, uma pessoa que estava assim, assada. Eu falei, nossa, mas que maravilha. O estagiário chorava, me ligou 11 horas da noite, eu falei, eu não quero. Não, você está atrapalhando. Porque ela fica vendo que está se sentindo o tempo todo ameaçada, julgada, não sei o que ela está. E sabe por que ela faz isso? 2 opções. O pai dela olhava escondido quando ela tomava banho. Segunda opção. O nosso dispositivo produz controle, ameaça e vigilância. Você pode escolher, amanhã você me dá a resposta. Identificar a responsabilização implica criarmos essa operação juntamente com o professor. Quando eu digo junto, gente, não é querendo andar junto com o professor com a gente. É querendo afetar o professor no que eu já sei que ele pensa e sente e permitindo trazer para ele como você está pensando e fazendo em relação ao que ele diz e pensa. Uma das nossas discussões na formação é como é que a gente ensina os alunos a se posicionarem. Nós pensamos isso. Para a gente somos contra que a criança faça tal coisa. Afirmemos isso. E o professor afirma outras coisas. Mas não, a gente não afirma. A gente vai lá e fala, por que você faz o cantinho da disciplina mesmo? Gente, psicólogo não gosta de cantinho da disciplina. Está na nossa cara.
Mas a gente não vai lá e fala, eu fiquei um pouco espantado com o cantinho da disciplina, como é que rola isso? A gente vai lá e fala, mas por que você faz mesmo? Temos operado em relações, basicamente em 2 territórios, que são nas reuniões de pais, que eu queria dizer que aqui, que eu acho que tem sido um momento interessante, que é como é que a gente pode trazer do mais íntimo do caso, do nome, do José, algo que é público. É muito difícil para o professor coordenar essa reunião. É muito difícil para a gente coordenar essa reunião. Porque vão aparecer coisas muito estranhas. Só que nós temos trabalhado com os professores que eles não precisam fazer muito mais do que afirmar qual é a postura da escola. A professora pediu que as crianças desenhassem o que elas faziam fora da escola. E o Diego come o bolo da avó. E ela pediu que o Diego trouxesse a receita do bolo para eles estudarem matemática. A avó não tinha a receita do bolo, porque fazia na mão. Mas aí o contágio é: Diego, você fala com a tua avó? Ih, falei com a minha avó não tem a receita, ela faz com a mão. Ai, meu Deus do céu, não sei o que ela tá. Mas tinha toda uma questão de criar que o saber daquela criança fosse necessário para a atividade pedagógica. Se isso virar metodologia, nós estamos ferrados. Porque não é a metodologia no sentido de vamos então colecionar os saberes dessas crianças e tornar a atividade pedagógica. Então veja bem, daquela criança surda nós vamos fazer o projeto Charlie Chaplin, aquela escola. Toda escola com uma criança surda, estou falando isso porque eu acompanhei um projeto que foi muito interessante, chamava Charlie Chaplin. Mas se virar de toda criança surda a gente fazer o projeto Charlie Chaplin, não acho ruim o projeto Charlie Chaplin. Mas não é isso que vai afetar a potência da surdez. E daí eu acho que assim, terminando, a escola é o equipamento obrigatório. É o único, né, gente? Obrigatório. 8 anos. Há 200 anos existe. É fechado. É endurecido. Se saúde, jurídico, assistência social, cultura problematizam a escola como necessidade para que essas ações se operem, não sou eu indo operar lá, mas eu precisando da escola se abrir para a gente conseguir trabalhar, eu acho que a gente vai com isso criando uma possibilidade de abertura que é muito difícil vir do interior da escola. Não porque as pessoas sejam fechadas, mas porque a estrutura consome. Não há tempo para pensar. Eu me lembro de um trabalho recente que durou algum tempo, num CIEP aqui do Rio de Janeiro, que eu participei da equipe, e era uma equipe enorme, 5.000 alunos, 100 professores, 40 oficineiros, funcionários, enfim, e a gente viu que era impossível criar apenas um dispositivo para estar buscando criar esse processo de discussão coletiva. E aí foram criados por nós, pelos professores e por as pessoas que de algum modo iam sendo mobilizadas no trabalho, vários dispositivos, vários grupos, vários fóruns de discussão. E a questão central não era criar o grupo, não era juntar as pessoas, era a possibilidade de, nos coletivos, poder produzir ou poder entender que tudo aquilo que se passava ali eram possibilidades de se pensar, exemplo, ciclo. Um professor detestava o ciclo, o outro adorava o ciclo. A questão não era mediar quem estava certo ou quem estava errado, mas possibilitar colocar as condições e as circunstâncias em que o ciclo se constitui em cada local, porque é aquilo que faz o coletivo. O que concorda e o que discorda são modos possíveis de estar vivendo aquilo ali, que atravessa aquele processo ali. Quer dizer, o que na verdade, mantinha um certo coletivo em turbulência? Assim, uma escola, quando organiza seu cotidiano de trabalho, ela afirma referenciais de normalidade, de certo e de errado, de quem sabe e de quem não sabe e que precisa aprender, de como deve se comportar. Afirma valores, modos, tempos e marca lugares. Classifica e põe em ordem do melhor